os irmãos trazendo seus louvores com a maior dedicação, amor ao nosso trabalho. Nós vamos falar sobre uma história hoje, uma história sobre a fé. Mas antes de começar a leitura, eu queria falar para vocês uma coisa. Não existe fé, só a fé, se não existir a obra. Nós passamos por algumas igrejas aí, e as oportunidades eram poucas, para poucas pessoas. E nessa igreja, o propósito, quando nós viemos para cá, nós conversamos com o nosso pastor, ele aceitou, que nós daríamos o máximo de oportunidade possível na casa. Porque não existe a fé se não existir a obra. Então todos têm que se sentir importante para Deus. Todos têm que se sentir valorizado quando se faz alguma coisa para Deus. Porque sentar no banco apenas e ouvir é gostoso, mas participar é maravilhoso. Aleluia. O presente que Deus dá para a gente é muito grande. E não é só nos louvores, é na dedicação, na ajuda, desde aquele que serve a água, desde aquele que traz as pessoas para a igreja, desde aquele que louva, desde aquele que ora, desde aquele que bate palma, que aplaude, está fazendo a parte na obra. Então eu queria ler hoje essa matéria, fui pego de surpresa, não deu para preparar muita coisa, mas trouxe sim alguma coisa, mas eu tenho certeza que quando a irmã Silmara estava cantando, eu já senti a presença forte ali, e Deus falou comigo, sobe lá e faz o que tem que fazer. Eu estava com um pouco de receio, o Edinho me convidou no início para dirigir o culto, falei, Edinho, eu não me preparei. E também não me preparei muito, porque o trabalho está muito puxado e durante o dia quase não deu tempo. E quando o pastor pediu para mim trazer a palavra, eu receio, um pouquinho receioso. Mas quando a irmã Silmara estava cantando, eu me fechei o olho, me concentrei com Deus e eu senti a presença maravilhosa do nosso Espírito Santo. Falou assim, sobe lá que eu faço. E ele vai fazer. Não sei E porque vocês hoje vão voltar para casa melhores do que chegaram. Porque o Espírito Santo está falando comigo e ele vai falar com vocês nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos se levantassem para a gente fazer uma breve oração e agradecimento à palavra que vai ser dita, porque Deus vai falar através da minha boca para vocês. Mesmo que eu não fale as palavras certas, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no coração de vocês a tradução. E não importa o que eu fizer de errado aqui, Deus vai consertar para vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai todo maravilhoso, Pai, nessa noite, Pai, nós preparamos com toda a nossa alegria, Pai, com todo o nosso amor, e viemos à Tua casa. Não somos nós, Pai, que Te escolhemos, foi Tu que escolhestes a nós, Pai. Então estamos aqui, Pai, prontos para trabalhar na Sua obra, para dar o melhor de nós. Então, Te pedimos, Deus, nessa noite, Senhor, entre por essa casa, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa casa hoje, Pai. Anda por esses corredores, Pai. Anda por essas casas, Pai. Toque nessas cabeças. Toque nessas pessoas, Pai. Derrama a Tua glória, Pai. Abre o Teu celeiro no céu. Desce com a Tua bênção. Desce com a Tua cura. Derrama, Pai. Derrama a Tua cura. Toca, Jesus, nesse momento, Pai. Tira a enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, 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 Pai. Ó Deus maravilhoso, te agradecemos, Pai, por tudo de bom que vai acontecer nessa noite. Abençoa cada um, Pai. Leve para sua casa a paz, Pai. Leve para casa a esperança, Pai. A bondade no coração. Que nós amamos um ao outro, Pai. Pois nessa casa, Pai, nos tornamos família. E não vamos deixar ninguém para trás. Em nome do Senhor Jesus. Recebam. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Se algum irmão quiser acompanhar, amém. Caso não, eu vou ler aqui, os irmãos podem escutar também. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 5, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 Senhor. Santo, santo. Toca, Deus, nessa noite, Pai. Coloca as palavras na minha boca, Pai. Aquilo que é para nós ouvirmos, Pai. Acende a glória, Pai. Derrama esse celeiro sobre nós. Oh, glória. A nossa vida, Pai. Escreve nosso nome nesse livro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos encontraram? Amém? Gênesis
capítulo 12, versículo de 1 a 5. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe se acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém. Eita glória. Tudo é para Deus, não tem problema. É a unção que caiu e vai se esparramar por todos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi Abraão? Abraão é conhecido como o pai da fé. Foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele recebeu de Deus a promessa que através de sua vida muitas nações e povos seriam abençoados. Abraão foi antepassado de todo o povo judeu e do próprio Jesus. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo também são descendentes de Abraão. Quando falamos em fé, podemos considerar Abraão como um grande exemplo. O nome de Abraão era inicialmente Abrão, mas após fazer uma aliança com Deus, onde Deus multiplicaria muitíssimo a sua descendência, Abrão teve seu nome alterado para Abraão. Assim, foi constituído pai de muitas nações. O mesmo aconteceu à sua esposa Sarai, que teve o seu nome alterado por Deus para Sara. Abraão era filho de Terá, irmão de Naor e Harã, e pai de Ló. Toda a sua família era de origem caldeia. Eles eram naturais de uma cidade chamada Ur. Harã morreu quando a família ainda habitava na cidade de Ur. Nessa época, o pai de Abraão ainda era vivo. Após a morte do filho de Harã, Terá, que é o pai de Abraão, tomou seu filho, seu neto Ló, sua nora, Sara, que era casada com Abrão, e partiram para Harã, cidade das terras de Canaã, e lá estabeleceram. E o pai de Abraão viveu 205 anos e morreu na cidade de Harã. O chamado de Abraão. Abraão morava ali na cidade que era feita de pecado. Ali eles adoravam falsos deuses. Faziam muitas coisas que eram errado para Deus, e Abraão vivia no meio disso. Nesse momento ainda, Abraão não conhecia Deus. E Abraão vivia ali, junto aos pecados, aos familiares. Quando Deus, no meio de tudo isso, até talvez Abraão não teria oportunidade, seria merecedor disso, porque ele cometia erros também junto com todo o povo daquele lugar. Então houve um chamado. Alô? Alô? E naquele momento houve um chamado de Deus para Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Glória ao Senhor Deus, nosso Pai. Alô? Alô? O inimigo está furioso. Os louvores falou alto, chegou ao ouvido de Deus. Nós já derrubamos a unção aqui. O microfone não quer falar, mas nós não vamos calar não. Nós vamos trabalhar firme aqui hoje, porque o inimigo não vai nos vencer. Deus está presente na casa e vai ficar conosco até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém. O chamado de Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês os povos serão abençoados. Então Abraão partiu, como pedido de Deus, a solicitação, para a terra de Canaã. Mas Abraão precisava ser moldado. A sua fé ainda não era convincente. Ele precisava passar por uma transformação. Ele cometeria alguns erros, até porque ele não estava preparado para isso. Mas Deus, misericordioso, prepararia ele com toda a calma, com todo o cuidado. Mesmo pelos seus erros, Deus continuaria a abençoá-lo. E Deus lhe ordenou que ele fosse para a terra de Canaã. Ele ordenou, foi com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló. Aí ele cometeu o primeiro erro, né? Deus pediu para que ele fosse e se apartasse da sua parentela, da sua família, mas ele levou todos. Isso futuramente poderia dar umas consequências que vai acontecer. Abraão se dirigiu ao Egito, porque ali naquele momento estava uma época de fome, de seca. Então ele, em vez de ir direto para Canaã, ele foi para o Egito. Por algum tempo ele queria escapar da fome. Quando estavam a caminho do Egito, Abraão disse a Sara: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios vierem, eles saberão que você é minha esposa. Aqui ele comete o segundo erro. Ele deveria temer a Deus e não ao homem. Quando ele foi para o Egito, ele ficou com medo, porque a esposa dele era muito bonita. E como era um povo diferente do dele, ele ficou com medo que esse povo roubasse a esposa dele e matasse ele. Então ele sugeriu para a sua esposa que ela fosse considerada a irmã dele. Na verdade era irmã, mas por parte de sangue, né? Porque era parente também. Mas aí eles combinaram. E chegando lá naquela cidade como irmã, ela era muito formosa, muito linda, considerada a irmã dele, porque ele pediu para que ela falasse que era irmã. Isso chamou a atenção. E o faraó requisitou ela para que fosse sua esposa. E levou ela para morar com ele, para ser sua esposa. Mas isso não agradou aos olhos de Deus. Deus castigou o faraó, castigou aquele povo, começou a dar doença, tudo, até que o faraó percebeu o que tinha acontecido. E ele foi até Abraão, perguntou para ele: o que fizeste comigo? Por que mentisse falando que era sua irmã, se ela era sua esposa? Agora Deus se ira contra nós, contra meu povo, trazendo doença, trazendo peste, trazendo muitas coisas ruins. Pega a sua esposa e suma, saia daqui. Mas nesse período, quando a esposa ainda estava com o faraó, o Abraão ficou muito rico naquele momento ali. Ele recebeu muita coisa, muitos dotes, muitos rebanhos, muitas coisas, e estava rico. Mas aí esse rei pediu para que ele saísse. Ele pegou tudo que ele tinha adquirido ali, Ló e também as suas coisas, e ele saiu. E eles continuaram a sua jornada. Quando eles chegaram numa determinada terra, eles começaram a se multiplicar muito, a sua riqueza engrandecer, mas Ló também, que era seu sobrinho, começou a ficar muito rico. Começou a ficar muito rico, e a partir daí já começou a aparecer algumas divergências, porque Ló tinha seus criados também, seus pastores, e Abraão tinha os dele. E aquela terra começou a ficar pequena, porque existiam outros povos ali também, e começou a ter desavença. Então Abraão chega para Ló e pede que eles se apartem. Mas ele fala de um dom carinhoso, porque ele considera como irmão também. E pediu para que ele escolhesse a terra. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. E para onde fosse, Abraão iria ao contrário. E Ló escolheu as planícies, ali perto de Sodoma, de Gomorra, né? Que eram as planícies, terra fértil. Então Abraão foi para o outro lado, em direção a Canaã. Nesse momento da separação, Deus aparece novamente para Abraão e fala para ele que as descendências dele, as nações dele seriam abençoadas e seriam multiplicadas seus povos, seus descendentes, assim como as estrelas do céu, o pó de areia da terra, que seria impossível até de contar.
E naquele momento Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo tudo isso para ele. Abraão tinha um pouco de preocupação, ele não tinha herdeiro. A sua idade já era de 75 anos ali. E ele também teve que se desviar um período porque o pai dele faleceu e foi enterrado numa cidade onde eles já viveram algum tempo. E com essa idade de 75 ele temia que a sua descendência não acontecesse porque a sua mulher Sara era estéril. E ele tinha um servo e ele achava que esse servo fosse fazer parte dessa geração, herdar as coisas deles. Mas Deus apareceu com ele falando que a sua esposa Sara ia ter um filho. E eles riram porque a idade avançada. Mas nesse período a sua esposa, acreditando que não seria possível, pegou a sua serva Agar e eles falam coabitou, né? Com Abraão, que ele teve um filho chamado Ismael. E esse filho para Abraão seria o filho que herdaria tudo, a sua geração. Mas Sara ficou com um pouco de ciúmes, né? E continuaram, mas Deus continuou com a sua promessa. E aos 100 anos, e Sara com 99, eles tiveram um filho. Eles tiveram um filho chamado Isaac. O nascimento de Isaac foi uma festa. E naquele momento os ciúmes aumentou de Sara e pediu para que Abraão tirassem eles daquela terra. Tirassem de perto deles, porque agora eles tinham um filho Isaac. Isso deixou muito triste Abraão, mas ele atendeu a solicitação da Sara. E Deus apareceu para ele novamente em mensagem dizendo que Isaac seria o descendente da sua nação. Porém, Ismael, seu outro filho, também teve tribos que comandou, ele teve uma crescência muito grande, porém não foi a descendência dele, a descendência foi Isaac. Acontecendo isso daí, Deus testou Abraão. Abraão foi dito que deveria ser um sacrificado seu filho Isaac. Deus pediu para que Abraão, dentro da sua fé, sacrificasse Isaac. Aquilo doeu muito? Sim, imagina um pai tendo que sacrificar o próprio filho. Foi um momento muito difícil, o filho quase que sem saber. Abraão andou 80 quilômetros aproximadamente para levar no lugar onde seria feito esse holocausto. E orando, Abraão atendeu a solicitação de Deus e estava no momento de sacrificar seu filho. Quando Abraão se apunhou na faca, no punhal, que faria esse ato, Deus intercedeu. Abraão, não faça isso com seu filho. E Abraão, antes de não fazer aquilo, ele já tinha certeza. Ele acreditava já em Deus, que Deus era tão forte, tão poderoso, que mesmo ele matando, tirando a vida do filho, Deus ressuscitaria. Mas não precisou. Deus reconheceu a fé de Abraão e não deixou que ele matasse seu filho. Porém, deu um cordeiro para que fizesse o holocausto, o sacrifício no lugar do filho. Aí nós pensamos, né? Esse cordeiro salvou o filho de Abraão. E o nosso cordeiro morreu na cruz para nossa ressurreição, para nossa salvação. Isso aconteceu em dois fatos. Aconteceu aqui com Abraão e aconteceu com Jesus. A fé foi testada de uma tal forma que Deus não poderia mais duvidar que isso era falta de fé. Então, Abraão se tornou o pai da fé e também chamado amigo de Deus. Abraão foi o segundo maior abençoado dentro da Bíblia. O mais importante, o segundo, porque o primeiro foi Noé. Noé foi o primeiro mais citado dentro da Bíblia, né? Mais lembrado. E Abraão foi o segundo, o pai da fé, pai de gerações. E Abraão morreu aos 175 anos. Antes de acontecer isso, a sua esposa já tinha falecido. E ele se casou novamente, teve 5 filhos com outra esposa. E aí encerra
essa passagem de Abraão. A mensagem nos traz a fé, e não existe fé sem obra. Abraão, ele foi solicitado no início, uma pessoa que ainda não estava preparada para a religião, uma pessoa que não entendia ainda a palavra de Deus, uma pessoa que vivia no meio do pecado, e Deus foi buscar ele. Então, não somos nós que escolhemos Deus. O propósito de Deus é escolhido por Ele para nós. Assim acontece com todos nós. Aconteceu comigo, com muita gente. Às vezes aonde você não dá nada, num lugar cheio de crime, de bandidagem, de droga, de prostituição, de coisas erradas, Deus escolhe um. E às vezes Ele traz no meio de outros que já estão preparados. Ou coloca do seu lado pessoas que possam ajudar aquela pessoa a reconstituir. Então, para Deus não existe um momento errado. Para Deus não existe um lugar errado. Para Deus existe o momento que Ele faz. E o que Ele faz acontece. Porque a partir do momento que Deus traça uma aliança com você e você com Ele, Deus cumpre a parte dele. Aleluia. Por muitas vezes nós não cumprimos a nossa. Mas Deus nunca desampara aquele que Ele escolheu. Às vezes nós erramos, nós continuamos errando, mas Deus enxerga um valor em nós e Ele luta por nós como se lutasse por todas as vidas do mundo. Deus acredita que aquela pessoa, mesmo errando, tem um percentual de bondade que vai se tornar grande. Por onde a gente quer que ande, a gente vai ver pessoas erradas e pessoas certas. Em alguns momentos nós julgamos as pessoas erradas, né? Nós falamos coisas, criticamos, apontamos os erros. Isso não é muito bom de se fazer, porque o nosso telhado também é de vidro. Mesmo estando na presença de Deus, nós cometemos erros. E essas pessoas vão ter que receber o chamado e o momento deles. Eles vão ter que procurar Deus. Às vezes vai pelo momento mais difícil, poderia ser pelo amor e vai pela dor. Então o que Deus deixou escrito aqui para Abraão, que ele foi o pai da fé, era uma pessoa que por os olhos nossos não merecia ser o que ele foi dentro da Bíblia, mas Deus escolheu ele, Deus moldou ele, Deus preparou ele, e ele se tornou um amigo de Deus. E aqui fica a minha mensagem para vocês, o meu agradecimento aí novamente pela oportunidade. Resumi um curso, não me preparei muito hoje, foi tempo de surpresa, mas espero que vocês recebam o que nós falamos aqui hoje e a mensagem de Deus, né? Vamos fazer a obra, vamos sair do banco, vamos participar, vamos buscar almas para o Senhor. Em nome de Deus, obrigado por essa oportunidade.